Tem muitos que têm se aborrecido comigo. Mas qual o motivo que estão se aborrecendo comigo? Porque eu trabalho os pontos da verdade que esclarece, que ilumina, que mostra para o povo aquilo que realmente é de Deus. E ao mesmo tempo, quando eu levo a luz de Deus, as trevas são reprovadas. A mentira, o engano, os ensinos que não procedem de Deus são reprovados. Você só vai combater as trevas com a luz. Você só vai combater a verdade, a mentira, com a verdade. Enquanto você não estiver na verdade, vai estar vencido pela mentira. Enquanto você não se posicionar na luz, vai ser trevas ainda. Sabe por quê? Porque quem está na luz aborrece as trevas. E de forma alguma nós podemos comunicar, nem compactuar e nem tampouco ser conivente com as obras infrutuosas das trevas. Jesus vai dizer assim lá em João 7,7: o mundo se aborrece comigo porque eu testifico que as suas obras são más. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 5, deixa eu sintonizar aqui o versículo exato. Capítulo 5 de Efésios, eu creio que é no versículo 10. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos Efésios, capítulo 5, versículo 10. Aprovando que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não comuniquei. Não siga a forma. Não comunique. Não compactue. Não seja conivente com as obras infrutuosas das trevas, com tudo aquilo que não condiz com a luz de Deus, com a palavra, com a verdade de Deus. Nós temos que reprovar, condenar, protestar e não aceitar, e nem ser conivente, e nem estar dentro da satisfação. Nós temos que se posicionar, ou estamos na verdade ou na mentira, ou estamos na luz ou nas trevas. E nós temos que nos posicionar, como disse Jesus, como luz do mundo e sal da terra. Como luz, de maneira nenhuma eu vou me deixar persuadir pelas trevas. Eu vou aborrecer as trevas. Eu vou condenar. Eu vou reprovar todo o princípio, conceito, ensino, doutrina das trevas. O que não está em Cristo, na doutrina de Cristo, é trevas. Então nós temos que se posicionar, irmão. E eu tenho aborrecido o sistema religioso que é trevas. Eu tenho aborrecido o meio religioso que estão nas trevas. Eu tenho aborrecido os líderes que comandam e dominam o povo dentro do sistema religioso, que é trevas. Porque eu tenho pregado a luz. Como luz, eu tenho aborrecido o mundo que está nas trevas. Deixa eu informar para você aqui. É muito sério, irmãos. É porque o povo não para pensar, raciocinar, até porque não são permitido. Não são incentivados a pensar. Eles são manipulados a estar recebendo tudo que é formado neles dentro dos ambientes, instituições onde eles estão. Eles não são liberados para pensar. É proibido pensar dentro das instituições. É proibido questionar, é proibido usar o senso crítico, porque você tem que estar ali submisso, moldado, robotizado, alienado, dentro de tudo aquilo que você vai receber lá como de Deus. Você não pode questionar, tem que aceitar. É isso que o povo está vivendo. Dentro dessa servidão
aonde devotam, consagram suas vidas para viver, não para Deus, mas para as instituições que estão sendo negócio delas, por meio da liderança e do domínio dos homens que exercem autoridade sobre os demais, estabelecendo princípios, preceitos, regras, normas, crenças, dogmas, como se fosse de Deus para o povo viver. E é aí que entra o perigo que leva vocês a se perder de Deus. E o pior de tudo, vocês pensando que são de Deus, nessa vida devota, consagrada, priorizando, se sacrificando, vivendo sacrifício, ritual, formalidade, devoto, dependente, alienado na religião. E aí vocês se perdem de Deus. Vocês endurecem o coração, vocês não dão espaço para a verdade. Vocês rejeitam, combatem e tapam os ouvidos para não ouvirem a verdade. Por quê? Porque o sistema faz isso com vocês. Cauteriza o entendimento de vocês. Para vocês não receberem, não entrar nada da verdade de Deus no vosso entendimento. É muito sério, irmãos. Tem que despertar. E por isso que o sistema se aborrece comigo. Porque eu prego a verdade que liberta. Eu prego o ensinamento que é luz para iluminar o entendimento dos incrédulos que estão nas trevas. Porque não creram ainda verdadeiramente no Senhor por meio da sua palavra. É uma fé em Deus reprovada e falsa. A fé que o mundo vive em Deus, ela é principiada dentro de uma restrição, exclusividade dos dogmas e da crença das igrejas, das religiões. A fé religiosa do mundo não é aprovada por Deus, porque não está principiada na palavra de Deus. Essa fé que muitos vivem dentro das muitas religiões, seja qual for ela, não é uma fé que é aprovada por Deus. Porque essa fé não é pela palavra. Não é fundada, principiada pela palavra. É dentro das crenças, dos dogmas, das instituições. E é isso que eu sempre levo para as pessoas entenderem aqui. Para as pessoas compreenderem, para as pessoas observarem. É conhecimento, é informação, é esclarecimento, irmãos. As pessoas precisam ser informadas. É muito importante o ser humano, não importa a cor, a raça, a classe, mas todo ser humano precisa ter o conhecimento de Deus para que possam encontrar o caminho da salvação, sair da perdição. Toda a humanidade, independente de quem seja, está no caminho da condenação. Só há um meio do homem ser livre desse destino, desse juízo. É crendo em Jesus, conhecendo Ele, que é a verdade que liberta. E nosso trabalho não é chamar ninguém para deixar essa religião e vir para essa. O nosso trabalho não é propagar religião, nem valores religiosos, que essa é melhor, a outra é pior. Nenhuma leva o homem a Deus, porque o caminho para Deus não é nenhuma religião. É Jesus, Ele disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção no que Jesus falou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo é por Cristo para que sejamos aceitos por Deus. A nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança de vida eterna com Ele é por meio de Cristo, irmãos. É isso que nós temos que informar para o povo. É isso que nós temos que orientar para as pessoas. E esse é o trabalho que eu faço. Eu não critico a religião de ninguém, não condeno, não julgo ninguém por nada. Eu apenas levo a verdade, porque eu sou tão pior do que qualquer outro, irmão. Bom é Deus. Ninguém vai ser aceito por Deus porque é bonzinho, porque tem alguma virtude. Diante de Deus, todos estão perdidos. Todos estão na mesma situação. Existe diferença na classe social aqui no mundo, mas diante de Deus, todos estão na mesma situação. Todos precisam conhecer o caminho da graça, do amor, da misericórdia que Deus oferece ao homem. Todos precisam conhecer esse caminho.
para que por ele se conduzam, para que sejam, aleluias, agraciados pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus, que não é pelo que eu faço, pelo que eu sou, porque eu sou bom, tenho virtude, não, eu não tenho nada que possa me fazer alcançar de Deus o seu perdão. O que eu tenho é a culpa do pecado que me condena ao inferno. Eu preciso de Jesus, porque é por Jesus que eu alcanço o bem de Deus. É por meio de Cristo que nós alcançamos o bem de Deus. É por meio de Jesus que nós somos aceitos por Deus. É por meio de Jesus, o nosso Salvador, que nós somos livres de uma tão terrível condenação, que isso é um fato, é uma realidade que está na vida de toda a humanidade. E quem não crê em Jesus permanece condenado, mas quem crê nele não será condenado, porque os que estão em Cristo, nenhuma condenação. Aleluia, aleluias! Como é bom eu conhecer isso, para não ficar preso dentro de uma vida religiosa, achando que eu vou ser salvo porque eu estou nessa ou naquela religião, achando que eu vou ser salvo porque eu vivi esse e aquele sacrifício religioso, achando que eu vou ser salvo porque eu cumpro os cerimoniais da religião, eu vivo a devoção religiosa. Não, meu irmão, eu não preciso disso para uma vida com Deus. Nós não precisamos de caminho nenhum que a religião apresenta, de vida religiosa, de sacrifício religioso, de devoção religiosa. A nossa vida para chegar a Deus e ser aprovada por Ele e Ele nos receber é por meio da fé em Jesus, que é o alvo dessa fé. É Jesus que é o alvo dessa fé. É o lugar que nós devemos estar com fé para estar em Deus. É em Cristo Jesus. É preciso conhecer essa verdade, irmãos. Quantos estão aí devotando, consagrando suas vidas dentro de sacrifício religioso, dentro de obrigação, onde se entregam, priorizam, se desgastam e vivem para religiões, são devotos e praticantes, dependentes com as suas vidas, entregue a uma devoção à religião, a cumprir ordenança, cumprir mandamentos, cumprir regras, metas, pensando eles que esse é o caminho que vai levar eles alcançar de Deus a graça. É não, irmão. Esse povo está perdido porque com essa direção eles se perdem da direção de Deus. A direção de Deus é Cristo, não é uma religião. A vida com Deus é por meio de obediência à palavra, seguindo, sendo guiado pela palavra de Cristo, não é por meio de sacrifício de igreja. Quando nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Estamos justificados, estamos na vida santa de comunhão com Deus, por meio de Cristo, por meio da fé, pela graça sois salvos mediante a fé. É a fé que leva o homem a ser aprovado por Deus e receber o perdão, a graça, o amor e a promessa da vida eterna com Deus. Mas essa fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, o alvo da nossa fé. Não é nas crenças, nos trabalhos, nas obrigações religiosas. Não é em sacrifício religioso. O povo vivendo tanta banalização em nome de Deus, irmão. Como se Deus estivesse ali recebendo aquele sacrifício. São sacrifícios de tolo, irmão. São adorações vãs. São vidas com Deus reprovada. E o pior que o povo pensa que no final vão prevalecer e encontrar a vida com Deus. É preciso dar ouvido à palavra. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. É isso que Jesus avisou o povo. Ouvir o quê? O que ele prega, o que ele ensina, o que ele revelou, o que ele orientou o homem, o caminho, a direção que Jesus ensinou. O povo está vivendo o quê? A direção, o caminho que os homens ensinam dentro das religiões. Logo vão se perder, porque só pode andar na luz e seguir a direção para Deus quem está em Cristo, porque Ele é a luz de Deus que veio ao mundo para nos tirar das trevas, do engano, da mentira. E muitos permanecem na treva, no engano, na mentira, achando que estão servindo a Deus. Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas. É em Jesus, irmão. Nós temos que aprender dele, seguir a Ele, crer nele, ir a Ele, confiar nele, esperar nele, estar firmado nele e a palavra dele em nós nos guiando.
O que é que o povo hoje está priorizando? Sua vida dentro de religião, dentro de igreja, dentro de instituição religiosa, guardando e praticando o quê? A palavra de Deus? Não. Obrigação religiosa, sacrifício de igreja, usos e costume e regras e ordenança de igreja. Não é a palavra de Deus. Porque dentro de muitas instituições religiosas, a palavra de Deus está sendo falsificada, manipulada, tirada do conhecimento do povo. O povo está sem a luz de Deus. Estão tudo em trevas, dentro desses muitos ambientes que dizem que é casa de Deus. O povo sendo instruído de uma forma anátema, irmãos. Como é que o cara pega a palavra de Deus para criar movimento de culto, para criar paganismo, para levar as pessoas a viver ritual, movimento, como se fosse um meio para Deus abençoar. Aí o cara pega o texto da palavra de Deus para criar uma heresia e para dizer que é de Deus essa heresia, eles colocam tema bíblico, campanha da marcha. Porque Deus disse, diga ao povo que marche. Campanha das 7 voltas de Jericó, da muralha de Jericó. Aí pegam lá aquele acontecimento, aquele fato isolado, e traz para o povo, não ensinando a palavra, que não tem nada a ver o evangelho de Jesus Cristo com a pedra de Davi, com a muralha de Jericó. Não tem nada a ver, irmão, esses termos que criam aí. Tem nada a ver o evangelho com campanha da marcha, campanha de libertação, campanha de quebra de maldição, campanha de restituição, culto profético e não sei o quê. O evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso, irmão. O evangelho de Cristo não leva ninguém a viver esses princípios, não ensina ninguém a seguir por esses meios, irmão. O evangelho de Cristo nos conduz a Cristo por fé e guardando a palavra dele. É a nossa vida de regra de fé e prática, de devoção a Deus, é pela palavra, pela doutrina de Cristo, não é por vida sacrificial de igreja. Povo sacrificando sua vida dentro de trabalho, de obrigação, de ordenança, de igreja, como se fosse para Deus. Não, a minha vida está consagrada a Deus. Como? Como é que a sua vida está consagrada a Deus? Pelo caminho da tua igreja? Pela devoção da igreja? Pelo uso e costume da igreja? Pelas práticas de igreja? Pela doutrina da igreja? Pela instrução da igreja? Pelos líderes da igreja? Das igrejas? Não, 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 não. Tua vida não está consagrada a Jesus, não, porque o caminho de uma vida consagrada a Deus não é a igreja, é Jesus, pela palavra dele. É aí que consagramos nossa vida para estar com o Senhor aprovado, quando a gente está em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Aprendeu aí? Meu irmão Edinaldo Nogueira, a paz do Senhor Jesus aí, viu? A paz do Senhor Jesus aí, verdade, meu irmão, boa noite, na graça e paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão Edinaldo, estou aqui no trabalho. Mas eu estou aqui, ó, ministrando 24 horas, todo dia, o dia todo. A palavra de Deus tem sido formada no meu entendimento e eu levo para as pessoas. Porque eu medito na palavra de Deus de dia, de noite, de manhã, de madrugada, ali, aqui. Aonde eu estiver, a palavra de Deus está aqui no meu coração, guardada para eu não pecar contra Deus, para que eu não venha me desviar do Senhor, para que eu não venha apostatar da fé. Eu tenho que estar guardando a palavra dele aqui, estando eu na palavra dele. Não é dentro de igreja. Não é dentro de nenhuma instituição religiosa, guardando e se submetendo a uma vida de devoção a normas, regras e princípios de religião. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira? Verdade, paz do Senhor. Então é isso aí, irmão. Mais um momento de esclarecimento. Quem tem ouvido pode ouvir que ouça, amém? A semente está sendo lançada, semeada. E a terra que recebe a semente, cabe a ela. A atitude que vai fazer a semente crescer, frutificar e dar fruto para Deus, ou então essa semente não vai ter nenhum resultado nesta terra e a terra continua seca, sem vida. Porque vida só através da palavra de Deus para gerar em nós a vida com Deus. Amém? É isso que o povo precisa aprender. O povo precisa ser instruído com isso, com as informações, com os ensinos, as instruções, dentro de cada ponto escuro. E a verdade de Deus é quem esclarece. O que o povo precisa hoje é ser iluminado os seus entendimentos. O povo está com o entendimento corrompido em relação a Deus. Só com a instrução da palavra de Deus, com o ensino, com a correção,
que esse povo vai conhecer o verdadeiro meio, caminho, e sair das trevas e se converter a Deus pelo caminho que ele colocou, que é Cristo, e não religião ou igreja nenhuma. Amém, irmãos?